Em nosso estudo de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 16. Mas quem não crer será condenado. Emmanuel comenta na lição 163, não crer. Os que não creem são os que ficam. Para eles, todas as expressões da vida se reduzem a sensações finitas, destinadas à escura voragem da morte. Os que alçam o coração para a vida mais alta estão salvos. Seus dias de trabalho são degraus de infinita escada de luz. À custa de valoroso esforço e pesada luta, distanciam dos semelhantes e, apesar de reconhecer a própria imperfeição, classificam a paisagem em torno e identificam os caminhos evolutivos. Tomados de bom ânimo, sentem-se na tarefa laboriosa de ascensão à montanha do amor e da sabedoria. No entanto, os que não creem limitam os próprios horizontes e nada enxergam senão com os olhos destinados ao sepulcro, adormecidos quanto à reflexão e ao discernimento. Afirmou Jesus que eles se encontram condenados. À primeira vista, semelhante declaração parece em desacordo com a magnanimidade do Mestre. Condenados a quê e por quem? A justiça de Deus conjuga-se a misericórdia e o inferno sem fim é a imagem dogmática. Todavia é imperioso reconhecer que quantos não creem na grandeza do próprio destino sentenciam-se a si mesmo às mais baixas esferas da vida, e pelo hábito de apenas admitirem o visível, permanecerão beijando o pó em razão da voluntária incapacidade de acesso aos planos superiores, enquanto os outros caminharão para a certeza da vida imortal. A crença é a lâmpada amiga, cujo clarão é mantido pelo infinito sol da fé. O vento da negação e da dúvida jamais consegue apagá-lo. A descrença, contudo, só conhece a vida pelas sombras que os seus movimentos projetam e nada entende a lei da noite e do pântano a que se condena por deliberação própria. O texto de hoje vem falar da diferença da pessoa que é materialista para a pessoa que é espiritualista de alguma maneira, e é claro que a gente pega assim com o conceito que Allan Kardec traz para a gente. Espiritualista é todo aquele que acredita em alguma coisa depois dessa vida, independente do que seja. Então, vamos colocar que o católico é espiritualista, o protestante é espiritualista, ele acredita que vai ter continuidade ao lado do Pai, em outra esfera, em outro local, é espiritualista. E ele vem falando a diferença para aquela pessoa que não crê, porque a gente percebe que o materialista, qual é a característica maior dele? É que ele realmente não crê em nada além daquilo que ele enxerga com os próprios olhos. Então ele limita toda a sua vida aqui a esse momento na Terra, inclusive, né, alguns amigos que são materialistas que eu tenho, e que todos eles eu tenho aqui como grandes amigos, com grande apreço, mas que a gente lamenta assim, a maneira, né, de como eles vivem. Eles são pessoas que acreditam que morreu, acabou, e que por conta disso eles devem gozar todos os prazeres da vida enquanto estão tendo oportunidade. E para isso eles não vão medir esforços, inclusive algumas vezes não vão nem também, dependendo da pessoa e do caráter, medir também o prejuízo de alguém para poder estar buscando esses prazeres. Eles acreditam que morreu, acabou. Então tem uma outra coisa que é gravíssima, que traz consequências muito graves para o espírito, quando descobrem, na maioria das vezes, que estão com uma doença, que seja uma doença mais grave, como por exemplo um câncer. Eles simplesmente, eu me recuso a sofrer. Então recorrem à eutanásia, recorrem ao exagero, né? Recorrem a aproveitar de todas as maneiras e acabam esvaindo aquilo que ainda tem de vida. E como espírito, depois a gente recebe os relatos, ou deles mesmo, ou de quem acompanha, né, o tratamento deles depois. É um tratamento muito doloroso, e a gente vai entender que, à luz do Evangelho, se chama morte o período que a pessoa fica no plano espiritual, passando por sofrimentos atrozes, né, e não podendo ainda visualizar uma maneira de evolução. A gente recebe sim notícias de que no plano espiritual tem muita gente que fica anos e anos em situações de culpa, de remorso, e são períodos que você, ao invés de evoluir, você está estacionado. Você está se preparando para daqui a pouco recomeçar. O próprio livro Nosso Lar mesmo, o livro escrito por André Luiz, fala de alas de pessoas que estão adormecidas por conta da loucura em que se encontram. Então é muito comum realmente a gente ver esses casos, e é isso que se chama morte. Por isso que tem um momento aqui que o Emmanuel fala, peraí,
À primeira vista, parece que essa declaração parece em desacordo com o mestre, né? Condenados a quem e por quê? Mas ele vem chamar a atenção. Quem se condena é a própria pessoa, eles sentenciam a si mesmo, né? Porque não existe essa coisa do inferno sem fim. Aliás, eles ficam lá numa região de sofrimento o tempo necessário para ter esse despertar, né, esse reconhecimento de onde erraram, para até começar a acertar de novo. Algumas vezes esse arrependimento, esse despertar não vem, senão numa nova oportunidade também, normalmente dolorosa, mas uma nova oportunidade de recomeço. E é assim que Deus, que ama de verdade, Ele dá todas as oportunidades possíveis para que a gente possa estar superando esses momentos. Mas, de fato, o interessante quando fala assim de crer, no primeiro momento a gente lê, aquilo mexe de alguma maneira com a nossa razão, né? Mas quando a gente consegue ter elementos para crer de verdade, quando a gente consegue ter, ou seja, através da intuição, ou alguma coisa dizendo na gente, pô, isso aqui tem que ser verdade, não pode ser, ou então, aí que é o interessante mesmo, quando vem de alguma maneira a certeza mesmo. Você começa a ter experiências pessoais, de relacionamentos no plano espiritual, você começa a ter experiências que ninguém vai tirar da gente, ninguém consegue tirar da gente. Elas são aquele patrimônio que nem o ladrão, nem as traças, né, atinge porque estão dentro do nosso coração, e aí a coisa começa a tomar um rumo diferente mesmo. A gente começa a ter provas de que existe todo um universo paralelo, por isso que hoje se fala em multiverso, pluriverso, né? Tem aqui uma dimensão toda aqui interrelacionando com a gente. Eles têm mais capacidade de perceber a gente do que a gente perceber eles, por conta da natureza das provas que a gente está vivendo aqui. Mas tem aqui todo um mundo espiritual cotovelando a gente. Quando a gente começa a ter essa certeza, daqui a pouco descobre que quem está nesse mundo espiritual são muitas pessoas que estiveram aqui até pouco tempo, que na verdade lá é uma continuidade, lá é o mundo principal, a coisa começa a mudar porque a gente começa a ter uma expectativa de ter alguma coisa além. E outra coisa, né, a gente começa a pensar o seguinte, né, se eu estou me preparando para fazer uma viagem para um país que eu não conheço, normalmente quando a gente vai fazer viagem, a gente leva aquilo que é o necessário para a gente. Então a gente começa a selecionar o que é necessário, o que vai realmente ficar por aqui, que eu não posso levar daqui de jeito nenhum, e o que eu estou levando comigo. A gente vai chegar fatalmente, né, à conclusão de que a gente só vai levar com a gente duas coisas. Primeiro, tudo que a gente tiver trazido como bagagem intelectual, tudo que a gente tiver estudado, aprendido por aqui. E segunda coisa, a diferença que a gente tiver feito na vida das pessoas, através desse processo da solidariedade, através desse processo que Paulo de Tarso vem chamar de caridade e que os espíritos chamam de caridade. Essas duas coisas a gente leva com a gente, o resto fica tudo por aqui. Esse óculos que eu estou usando vai ficar por aqui, essa camisa que eu estou usando vai ficar por aqui, e inclusive esse corpo aqui que eu estou usando também pertence à matéria, não pertence a mim. O que eu sou de verdade, preexiste e sobrevive a isso tudo. Quando a gente começa a ter essa certeza, essa crença, a gente tem a vida eterna pela frente. Agora, mas aquele que não crê será condenado, é o que está dizendo aqui no Evangelho de Marcos, e que Emmanuel vem desenvolver para a gente, falando para a gente, a crença é a lâmpada amiga cujo clarão é mantido pelo infinito sol da fé. O vento da negação e da dúvida jamais consegue apagá-la, porque quanto mais a gente busca, mais a gente vai obtendo, à medida do nosso mérito, à medida da nossa resignação, né? Buscai e achareis, batei a porta e a porta vai abrir. Essa que é a ideia. A descrença, contudo, só conhece a vida pelas sombras que os seus movimentos projetam e nada entendem além da noite e do pântano a que se condena por deliberação própria. Porque a conta vem um dia, não tem jeito. E aí estejamos preparados. Agora, quando a gente consegue ter noção da transitoriedade disso tudo que a gente está vivendo e de como a gente deve aproveitar esses momentos também para o nosso crescimento, tomando cuidado de não magoar as pessoas, tomando cuidado de deixar sempre alguma coisa de bom, a gente vai percebendo os frutos dessa vida e vai se colocando também à disposição desses mensageiros do Cristo que estão trabalhando aí no plano invisível para poder estar servindo de instrumento na mão deles também.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.